Bom, vamos lá, né? Bom dia, né? Bom dia novamente. Prazer estar aqui. Eu queria novamente agradecer o convite. Um trabalho super importante, um espaço super importante e que bom que, enfim, eu posso trazer socializar um pouco as pesquisas que a gente vem fazendo há muito tempo e também aprender com vocês, com a experiência que vocês têm, né? Como profissionais, como, enfim, como militantes, né, de espaços, né, sociais, de movimentos sociais. E então, um pouco nessa linha que a gente vai conversar. O que me foi solicitado, né, e eu, eu montei a discussão um pouco nessa linha, e vocês têm o roteirinho básico do que eu vou discutir, e, além disso, eu quero trazer algumas perguntas provocativas, instigantes, sobre exatamente o panorama histórico do golpe e do regime militar, né? Obviamente, nós temos aí 2 horas, 2 horas e pouquinho. Eu estou com uma restrição de horário que eu tenho que sair 1 hora, estava explicando para a Caroline. Acho que vocês também, né? Afinal de contas é sábado, apesar de tudo, né? Apesar do país, é sábado, né? Então a gente também precisa, né, respirar um pouco. De todo modo, nessas 2 horas eu vou tentar apresentar uma discussão sobre o pré-golpe, a crise, e o golpe e a montagem do regime militar, né? E aí eu vou trazer algumas questões. Eu não quero incomodá-los com questões historiográficas, às vezes muito conforme tal autor, mas é importante que a gente, enfim, vai transitar por isso. É importante que vocês também conheçam um pouco do debate historiográfico. Afinal de contas, a história não é uma ciência exata, né? É claro que também não vale qualquer coisa, né? Há métodos para se ter opinião, né? Quem é historiador que sabe disso, né? História não é opinião, né? História tem um método para a gente chegar numa pesquisa. O leque ideológico até pode variar muito, é muito saudável, né? Não há uma opinião correta, uma opinião errada, mas há métodos errados, há equívocos, há mau uso de fontes, há má fé, né? Às vezes não. Então a gente vai, eu trabalho obviamente como historiador de ofício, historiador profissional, eu trabalho num certo leque, né? Mas dentro desse leque há muitas possibilidades para pensar o golpe, o regime militar, né? E possibilidades legítimas, válidas, né? Algumas eu não concordo, né? Mas nem por isso deixam de ser legítimas e válidas no debate. Então, eu não vou querer chateá-los muito com essa discussão historiográfica, mas ela vai aparecer aqui um pouquinho, e eu fico à disposição, se ficar alguma coisa um pouco mal compreendida ou confusa, fiquem à vontade para perguntar, né? Bom, então, dentro dessa perspectiva do panorama histórico, né, vocês têm aqui o roteirinho do que eu quero discutir, né? A crise da República de 46, né? Guerra Fria, golpismo, anticomunismo e antirreformismo, né? Aliás, prestem muita atenção nessa palavrinha, antirreformismo, que eu acho que ela é chave para se entender muita coisa no Brasil, ontem e hoje, né? Mais do que anticomunismo, afinal de contas, o comunismo como sistema político, ou como sistema geopolítico acabou, no entanto, o antirreformismo está aí, vivo e forte, né? Conspiração e golpe de Estado, né? Atores e dinâmicas. E aqui eu queria deixar bem claro que golpe de Estado é um conceito, não é uma opinião, é um conceito. Um conceito que tem sido construído pela literatura mundial há mais ou menos 300 anos, né? A primeira vez que apareceu a palavra foi no século XVII, né? E que foi, enfim, sendo retrabalhado pela literatura acadêmica ou pela literatura ensaística, né? E que, enfim, tem uma história, né? Então, eu estou falando isso porque uma das brincadeiras até, né, virou quase piada, né? É golpe ou não é golpe, né? Foi golpe ou não foi golpe, né? Enfim, você quer esquentar uma roda, uma mesa de bar, né? Um grupo de WhatsApp, você joga esse negócio aí, pronto, né? Mas é o golpe de Estado, portanto, não é só uma questão de opinião, eu acho. O golpe de Estado é que eu vou trabalhar como um conceito, tá? Desculpa insistir um pouco nesse tom acadêmico, mas eu acho que é importantíssimo que as pessoas que, inclusive, querem ter uma atuação, também incorporem essa discussão, até como forma de argumento, né?
Porque, às vezes, uma fragilidade de argumento ajuda o outro lado. Depois a gente vai pensar um pouquinho a construção política e institucional do regime militar, né? Esse é um tema que eu vou ter que passar muito rapidamente por ele, né? O regime militar, a ditadura, enfim, militar é um sistema político complexo, um regime político complexo, não é fácil entendê-lo, há contradições, há dinâmicas muito diferentes nesses 21 anos de ditadura, né? Há estilos diferentes de governo, há, dentro de uma agenda geral do regime, há agendas específicas. Então, como foi um regime longo e com muitas dinâmicas políticas e sociais, né? Não é um momento fácil da gente entender a partir só de clichê. Eu queria apontar algumas possibilidades para a gente entender esse período, para além também dos clichês, para além das armadilhas de memória, que são importantes. Aqui não se trata de dizer que eu vou falar a verdade contra a memória, que é mentira, por favor, né? Não é isso. Mas que, de todo modo, a história não é memória, né? Ambas caminham juntas para compreender o passado, né? Mas são coisas diferentes, né? E muitas vezes a memória interfere na história, a história interfere na memória. Mas são coisas, são processos sociais e culturais diferentes, né? Eu vou falar um pouco também da estrutura repressiva, afinal de contas, né? E é uma estrutura repressiva que caminha paralelamente, de maneira, às vezes, que não é compreendida no debate, que ela tem uma estrutura paralela, tinha uma estrutura paralela, uma estrutura que era ilegal, que caracterizava o que a gente chama, que a literatura chama como Estado terrorista, e tinha uma estrutura legal, né, dentro, né, de um aparato normativo, porque a nossa ditadura foi uma ditadura burocrática e normativa, né? Não foi apenas a estrutura repressiva atuava nesses dois polos. E aqui eu deixo bem claro, né, estava conversando com o Oswaldo, né, que ao contrário, às vezes, do que circula na imprensa ou em algumas perspectivas historiográficas, eu não acho que a lei seja fachada para encobrir o porão. Os dois caminhavam juntos, vamos dizer assim, muitas vezes, né? Então, vamos discutir um pouco mais isso, enfim, se der tempo. Tá, e, se der tempo mesmo, sociedade e Estado durante a ditadura. Resistência, adesão ou acomodação? Que é um debate que a historiografia tem atualmente, bastante intenso. Afinal de contas, o que foi a resistência, né? Quais foram os atores, quais as faturas dessa resistência. Tá? É um programa ambicioso para 2 horas, eu vou tentar, obviamente, sintetizar, e fico à disposição depois para a gente trocar e-mail, tá? E qualquer questão profissional que vocês tenham, muitos aqui atuam, né, profissionalmente nessa área, eu fico à disposição também, será um prazer conversar com vocês por e-mail depois, tá bom? Bom, aqui tem um roteirinho para a gente pensar um pouco o panorama histórico. O que aconteceu em 64, né? Assim, claro que é uma pergunta retórica, né? Aqui todos mais ou menos sabem o que aconteceu e por isso que estamos aqui, inclusive, né? Por que os militares tomaram o poder? Né? Quem apoiou o golpe? Quem resistiu? Contra quem se fez o golpe de 64? Por que muitos grupos que apoiaram o golpe passaram para a oposição depois? Aliás, logo depois. Alguns grupos, inclusive, sou até esquizofrênico, né? Uma semana depois de pedirem derrubada de João Goulart, estavam criticando os militares. É uma coisa impressionante. Alguns grupos da imprensa, inclusive, liberal. Qual Brasil os militares e seus apoiadores queriam construir? Não é? Porque a gente tem uma dimensão, uma análise sempre muito... o regime foi meramente repressivo, reativo. Não, ele tinha um projeto político. Né? Um projeto político, aliás, bastante sofisticado. Né? E que... Hoje, o Brasil contemporâneo, em grande parte, é fruto desse projeto político. Né? Bom, então, um pouco por aí. E aqui, a partir daqui, a gente vai pensar panorama, alguns debates historiográficos. Né? O que aconteceu em 64? Bom, aí, a historiografia e a memória, nesse sentido, caminharam juntas. Foi um golpe de Estado. É muito curioso, porque... Vejam, havia uma crise política, a chamada crise da República de 46. Aliás, é uma república que, desde o seu nascimento, 46, né, é o ano 1946, é o ano da Constituinte, logo depois da derrubada do Estado Novo, por um golpe militar. Vejam, interessante, né? Getúlio Vargas
foi colocado em 1937 com apoio dos militares, em 1945 ele foi derrubado pelos militares, claro, com grande oposição civil também. O que é, quer dizer, quem dá aula aqui, sobretudo para o Fundamental 2, sofre para explicar isso, né? Mas, afinal de contas, o Getúlio Vargas era bom ou mal? Era legal ou não era legal a criança? E vai sair dessa, né? Vejam, o que mudou aí? Que chave mudou? Que canal mudou entre 37 e 45? Porque os militares que apoiaram lá desapoiassem em 45. Bom, aí tem uma questão que não vai dar para a gente aprofundar aqui, mas tem uma questão que vai atravessar a República de 46, que é a construção de uma política de massas pelo Getúlio, a partir de 43, 44. Né? Vejam, Getúlio não era um homem de esquerda, né? Embora, aí, uma outra armadilha da memória, que também eu só vou jogar aqui, provocar, mas não vai dar para a gente aprofundar, a própria esquerda tenha lido Getúlio como homem de esquerda. Mas é outra questão, né? Só para provocá-los um pouco a pensar sobre essa questão. Mas Getúlio não era um homem de esquerda. Né? Em 1935, por exemplo, a repressão ao Partido Comunista foi feroz. Né? No entanto, Getúlio construiu uma perspectiva de política de massas a partir de 43, se aproximando da classe operária. O sindicalismo oficial no Brasil nasce aí. Né? A CLT, hoje combatida, nasceu aí. Né? E nasceu numa perspectiva não apenas dentro de uma lógica fascista, de você controlar os sindicatos, tutelar a classe operária, que os fascistas faziam isso lá na Europa, né? Na Itália, na Alemanha, né? Mas também para efetivamente construir uma base eleitoral para um futuro plebiscito, porque não sei se vocês sabem, a Constituição de 37, das mais autoritárias, né, que houve na história do Brasil, né, previa um plebiscito depois de 6 anos, 37 mais 6, 43, né, para ver se o Getúlio continuava ou não no poder. Né, só que o Getúlio, em 43, falou, gente, não dá, estamos em guerra. Como é que nós vamos fazer plebiscito agora? Vai dividir o país. No momento que o país precisa estar unido para combater o nazifascismo. Lembrem, o Brasil, desde 42, estava em guerra, né? Contra a Alemanha, contra a Itália, né? E contra o Japão. Né? Então, Getúlio diz, olha, quando terminar a guerra, a gente conversa. Mais ou menos isso. E, paralelamente, foi montando uma política de massas. Bom, por uma série de questões, Getúlio cai. Exatamente a hipótese que a gente trabalha é que essa política de massas, essa construção de uma política de massas voltada para o operariado urbano, o afastou das elites liberais e o afastou, que já também não gostavam dele, porque Getúlio era um homem autoritário, portanto ele não era um liberal propriamente, embora tivesse participado lá da Primeira República, né? Getúlio foi ministro da Fazenda, né? No governo Washington Luiz, né? Não esqueçamos isso, né? Ele não era um aventureiro quando ele chegou no poder em 1930, ele era um quadro da elite política brasileira, né? Só que, enfim, por uma série de questões, a perspectiva política dele era reforçar o Estado Nacional e construir uma política de acomodação de classes, no momento em que havia uma forte luta operária por melhores condições, né? De trabalho, de vida. Bom, tudo isso, enfim, causou uma tensão política no final do Estado Novo e levou à queda do Estado Novo. Nasce a República de 46, uma república liberal, portanto, uma hegemonia dos civis liberais. E quando a gente fala liberal no Brasil, não é a mesma coisa que falar liberal no contexto americano, norte-americano ou no contexto europeu. Aqui os liberais, eles têm um corte oligárquico muito forte. Ou seja, o liberalismo brasileiro está marcado por uma perspectiva de elite, né? Direitos individuais, direito absoluto à propriedade. Inclusive, vale lembrar que a defesa da escravidão no século XIX foi feita a partir de um discurso liberal. O Estado não tem que se meter na relação minha com o meu escravo, porque ele é propriedade. Né? Então veja que contradição, né? Nosso liberalismo está marcado por essa contradição, né? E é, portanto, um liberalismo que, na Primeira República, sobretudo, foi um liberalismo oligárquico, que entendeu a Constituição como um documento que pactuava a vida política brasileira, mas numa perspectiva de elite, ou seja, o indivíduo tem direitos, né? As massas trabalhadoras, não. Né? Vocês podem achar que eu estou delirando, né? Primeira eleição no Brasil, a primeira eleição republicana, né? O corpo eleitoral brasileiro era de